Cara, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você já teve aquela sensação de que todos os dias estão passando, mas você não sai do lugar? Tipo, você acorda, faz o que tem que fazer, mexe no seu celular, trabalha ou estuda, volta pra casa, dorme, muitas vezes tarde, e no outro dia parece que tudo se repete. E o pior é que nem sempre parece que tem algo tipo de muito errado acontecendo, sabe? Você não necessariamente tá no fundo do poço, mas lá no fundo você sente que tem uma parada estranha, sabe? Uma sensação de que dava pra estar melhor, dava pra você estar fazendo algo mais, sabe? Dava pra estar cuidando mais da sua vida, do seu dinheiro, da sua rotina e principalmente do seu futuro. Mas por algum motivo você continua empurrando tudo pra depois, sabe? Eu mesmo fiz isso por muito tempo da minha vida. E eu acho que é aí que mora o perigo, sabe? Porque a gente costuma pensar que ficar pra trás é uma coisa muito óbvia, como se fosse um fracasso gigante acontecendo de uma vez. Mas muitas vezes não é assim. Às vezes é só uma sequência de pequenas escolhas ruins que você vai fazendo a cada dia que se passa. Dormir tarde, gastar dinheiro sem perceber, não aprender nada novo, prometer que vai mudar e nunca muda. Viver no automático, basicamente. E quando você junta tudo isso por semanas, meses, chega uma hora que você olha pra sua vida e pensa, cara, o que é que eu tô fazendo? Sabe? Tô fazendo, essa parada que eu tô fazendo vai me trazer algum benefício? E não me entenda mal, tá? Não tô aqui pra te humilhar, nem pra falar que você é um fracasso. Não tô aqui pra falar que eu sou melhor do que ninguém, tá? Tô aqui pra compartilhar algo que eu já passei e que talvez possa te ajudar. Até porque eu acho que muita gente passa por isso em algum momento da sua vida, sabe? E esse vídeo é mais uma conversa sincero mesmo, talvez um alerta pra você, porque às vezes a gente não precisa de uma frase motivacional bonita, às vezes a gente só precisa mesmo parar por alguns minutos e se olhar no espelho e, sei lá, ser honesto consigo mesmo, sabe? Então hoje eu quero falar sobre alguns sinais de que talvez você esteja ficando pra trás, tá? Mas não ficando pra trás em comparação com as outras pessoas, tá? Não é sobre comparar sua vida com ninguém, com aquela pessoa do Instagram que tem a vida perfeita. É sobre você perceber se tá evoluindo ou se tá apenas repetindo todos os dias, sabe? E o primeiro sinal é que quando não tem basicamente uma rotina mínima. E quando eu falo rotina, eu não tô falando daquela rotina exagerada, sabe? De acordar às 5 da manhã, tomar um banho gelado, ler livro todos os dias e virar uma máquina de produtividade, tá? Não é isso. Ter rotina é simplesmente ter um mínimo de direção, sabe? É saber mais ou menos o que você precisa fazer no dia a dia, é saber o que é a sua prioridade, o que você tem que fazer agora, o que você pode deixar um pouquinho para depois. É ter um horário minimamente decente para você dormir e acordar. É não viver sempre no improviso, sabe? No automático. Porque quando você não tem uma rotina fixa, qualquer coisa te controla, sabe? Uma notificação te tira do foco, uma preguiça te tira do treino. Um convite aleatório te faz abandonar o que você tinha prometido a si mesmo a fazer. E aí você passa o dia todo reagindo às coisas em vez de conduzir sua própria vida. Não precisa ter uma rotina perfeita, tá? Eu acho que ninguém tem essa rotina perfeita todos os dias. Mas se todos os dias forem bagunçados, sem direção nenhuma, talvez esse seja um sinal de alerta, sabe? Que você precisa mudar isso. Outro sinal forte também é quando você não cuida do seu próprio dinheiro, sabe? Que você suou tanto, batalhou tanto pra conseguir ele. E eu sei que falar de dinheiro pode parecer chato, principalmente quando você não ganha muito. Tipo, fica aquele dilema. Ah, mas eu ganho pouco, eu nem tenho com o que controlar, sabe? Só que esse pensamento é perigoso, sabe? É justamente o perigo. Porque se você não cuida do pouco, quando você for ganhar mais, cara, provavelmente você vai se perder, sabe? Tem uma frase que eu carrego comigo que quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito também.
Então o problema não é comprar um lanche, sair um dia, pedir um delivery ou comprar coisa que você gosta, uma coisa que você tá juntando uma grana pra poder comprar. O problema é não saber pra onde tá indo aquele dinheiro, sabe? É um delivery aqui, um lanche ali, bebidas, apostas, bets, uma compra parcelada, uma roupa por impulso que você vê e simplesmente compra, sabe? Uma assinatura que você nem usa, sabe? Muitas vezes. E no fim do mês você olha e pensa, cara, cadê meu dinheiro, sabe? Meu dinheiro foi embora com o quê? Muita gente começa a trabalhar, recebe o primeiro salário mínimo e cria aquele hábito de gastar tudo, sabe, na primeira semana. E isso é muito perigoso, porque a liberdade, ela não é só poder comprar qualquer coisa. Às vezes a liberdade de verdade é não estar preso a uma dívida, é não precisar pedir dinheiro emprestado toda hora, é não ficar desesperado quando aparece um imprevisto, uma emergência. Então, mesmo que você ganhe pouco, começa a prestar atenção no seu dinheiro, cara. Não precisa virar especialista em finanças, tá? Só começa a olhar para o seu dinheiro, para onde ele tá indo, sabe? Começa a dar valor a ele, o suor que você teve para conquistar ele. Começa a pensar essas coisas. E outro sinal é quando você não aprende nada novo, cara. Você realmente tá ali no automático zaço que só faz as mesmas coisas, não busca aprender nada. E esse aqui pega muita gente, sabe? Tem pessoa que sai da escola, entra numa rotina de trabalho, e simplesmente para de aprender, sabe? Só vai trabalhar, chega em casa, assiste uma parada e vai dormir. Não faz um curso, não aprende uma habilidade nova. Eu sei que pode parecer um papo chato, um papo clichê, mas infelizmente é a verdade, né? Não tem como fugir disso. Não procura melhorar seu currículo para talvez buscar um emprego melhor. Não aprende sobre seu próprio dinheiro. Não tenta melhorar sua fala, sua comunicação, que é muito importante. Eu mesmo tô buscando essa evolução na minha comunicação. Enfim, a pessoa não tenta evoluir em nada. Só vai vivendo no automático mesmo e o tempo passa de qualquer jeito, cara. Tipo, daqui 6 meses você vai estar 6 meses mais velho, entendeu? A real pergunta é, tipo, você vai estar mais velho? Você vai estar um pouco melhor do que você já foi. E o pior é que essa é uma pergunta que, se você não tomar atitude hoje, vai se repetir por muitas e muitas vezes na sua vida. Você vai se perguntar a cada 6 meses, 3 meses, a cada um ano, você vai sempre se perguntar se eu só tô envelhecendo, se eu tô aprendendo alguma coisa nova. E se você não tomar atitude hoje, tá? Isso vai acontecer com muita frequência. E não precisa ser uma evolução absurda, cara. Eu não tô falando aqui pra você virar um mestre em alguma coisa, sabe? Às vezes é aprender um pouco de inglês, uma nova língua. Aprender a editar um vídeo. Aprender o Excel, cara, que pelo menos o básico, sabe? Aprender uma habilidade prática que talvez possa abrir uma oportunidade pra ti, abrir novas portas. O que não dá mesmo, cara, é tipo passar meses e meses consumindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, pensando da mesma forma e depois se perguntar por que que nada muda, sabe? Se você não coloca nada novo na sua cabeça, a sua vida tende realmente a continuar a mesma coisa, sabe? Não tem como ela automaticamente sair do normal, do que já tá, entendeu? Outro sinal que é muito comum é tipo, que eu já falei nesse vídeo, mas é importante frisar essa parada, é viver no automático. Esse talvez seja um dos mais perigosos porque ele parece normal a um certo modo. Por exemplo, você acorda, pega o seu celular, vê as mesmas redes sociais, vai pro seu trampo, volta pra casa, come, deita, fica rolando um pouquinho de feed. Quando você vê, já é 1 da manhã e aí tem que acordar cedo para trabalhar e no outro dia faz tudo de novo. E quando você percebe, cara, a semana passou, você nem lembra o que é que você fez na semana. Você não teve uma parada que te marcou, uma coisa que te fez evoluir, nada que te deixou orgulhoso, sabe? Orgulhoso de si mesmo. Foi só mais uma semana, cara. E viver no automático é perigoso porque você começa a se acostumar. Você se acostuma com a versão de que você nem curte tanto assim, sabe? Você se acostuma com a bagunça, com a falta de energia, com a preguiça, com a promessa quebrada que tanto faz. E quando uma coisa ruim vira normal, a gente para de tentar mudar, sabe?
Mas não é porque virou normal que tá tudo bem também, né? E o que eu posso te falar aqui é que quando você reclama muito, mas não muda nada, sabe? É, o ato de você reclamar é basicamente algo que tá te fazendo perder tempo, sabe? Não vai simplesmente mudar nada. Eu sei que tem coisa que realmente estressa, o trabalho, ônibus lotado, a falta de dinheiro, problemas em casa. Só que, tipo, claro, o problema não é nem reclamar, sabe? Uma vez ou outra. O problema é quando o ato de você reclamar vira a sua única atitude, sabe? Você não toma outra atitude pra ter essa mudança que você às vezes almeja. A pessoa reclama que tá sem dinheiro, mas não se auto-policia, sabe? Seus próprios gastos. Reclama que tá fora de forma, mas a pessoa não faz nem o mínimo, sabe? Continua comendo as mesmas besteiras, continua sendo sedentário. Eu sei que isso pode soar meio pesado, sabe? Mas às vezes é necessário ouvir. Eu precisei ouvir também. Porque reclamar dá uma sensação de alívio, cara. Você bota tudo pra fora, você desabafa, joga pra fora e parece que fez alguma coisa. Só que não muda, cara. Se depois disso você não muda nenhuma atitude, a reclamação vira um ciclo infinito, sabe? Você reclama, continua igual, se frustra novamente, reclama de novo, de novo, de novo e nada muda. E em algum momento você precisa transformar a reclamação em uma ação, tá? Nem que seja uma ação pequena, sabe? E vamos entrar aqui na parte de foco, sendo mais preciso a falta do seu foco nas coisas que você quer da sua vida. E que hoje é muito comum. A pessoa começa uma coisa e para, sabe? A pessoa é motivada, ela se move pela motivação, sabe? Mas a motivação ela não vai durar pra sempre. Ela não vai estar contigo todos os dias. E a pessoa começa uma coisa, para, começa a academia. Depois de uma semana a motivação vai embora. Ela para, começa a estudar para um concurso. A motivação vai embora, vem vários pensamentos, a pessoa para. Decide juntar uma grana, comprar uma parada, né, que você sonha. Mas depois de um tempo você pensa que tá demorando muito. E aí depois você gasta tudo com besteiras, sabe? E eu entendo, eu entendo de verdade porque hoje tem muita coisa disputando a nossa atenção, sabe? Celular, redes sociais, vídeos curtos, comparações com outras pessoas, a ansiedade, a vontade do resultado rápido. Isso é normal, cara. Eu não tô te falando aqui que isso é um fracasso, sabe? Porque isso é normal nos dias de hoje. O que não é normal é você permanecer nessa parada, sabe? Você não buscar a sua melhoria e continuar assim até o dia que você se ir, cara, entendeu? E o que eu posso falar pra encerrar esse vídeo aqui é o seu sono. Pode parecer uma besteira enorme, mas não é. Dormir mal bagunça tua energia, bagunça teu humor, sua aparência te deixa feio, tua disposição vai lá pra baixo, teu foco nem existe mais. E a pessoa fala: Ah, hoje eu vou dormir cedo. Já começa se sabotando. E aí deita, pega o celular só pra ver uma coisinha rápida e quando ela vai se perceber, passou 1, 2 horas, sabe? Já tá de madrugada. E aí dorme tarde, acorda cansado, passa o dia se arrastando por onde quer que seja, sabe? Chega em casa sem energia nenhuma. Faz o que precisava fazer mesmo e fica frustrado novamente com mais um dia. E aí de noite repete tudo novamente. Vira um ciclo, né? E não tô falando aqui pra que você nunca dormir tarde, sabe? Eu mesmo durmo tarde, às vezes eu jogo, mas às vezes acontece, né, cara? Isso não é uma regra absoluta, sabe? Tem dias que você quer desopilar um pouco e tu vai jogar, assistir uma série, normal demais, tá? O problema é quando isso vira uma rotina, sabe? Quando isso vira uma rotina, te prejudica demais. E eu acho que é isso, tá?
tá? Uma conversa que eu tive aqui. Uma conversa que já aconteceu comigo, já escutei outras pessoas falando disso pra mim, que eu achei besteira, mas com o tempo a gente vai amadurecendo, vai percebendo que essas coisas que na nossa cabeça era porcaria, era besteira, na verdade é algo que é crucial pra gente viver bem, sabe? Consigo mesmo, com as outras pessoas, enfim. Eu queria agradecer se você assistiu esse vídeo, de verdade. Se você puder deixar um like, se inscrever no canal, eu vou ficar muito agradecido, tá? Esse é um vídeo sério aqui, mas eu falei em outros vídeos, eu não quero me levar tão a sério. Quero fazer uma parada mais da hora, sabe? Mais dinâmica. Eu não sei como falar. Mas eu não quero me levar muito a sério, tá? Esse aqui foi um vídeo sincerão, uma conversa mesmo. Enfim, muito obrigado, tá? E até o próximo vídeo.